Bom dia, irmãos e irmãs, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Cristã em Campo Grande, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Oremos ao Senhor para nós iniciarmos o que nós temos para hoje, o que Deus tem para nós hoje, né? Vamos fazer uma oração? Bondoso Senhor, nós agradecemos por Tua misericórdia, graça, fidelidade sobre as nossas vidas, Senhor. Se estamos aqui de pé, com saúde, com disposição e prazer em estudar a Tua palavra, e conhecermos um pouco mais de Ti, Senhor, é graça e misericórdia da Tua parte, Senhor. Agradecemos pelo Santo Espírito que habita em nós e nos conduz a Ti mesmo, Pai. Agradecemos por Jesus Cristo e a obra redentora dEle em favor de nós, Senhor. E pedimos, Pai, que nesta manhã o Senhor, de fato, ganhe os nossos corações através da Tua palavra e que por ela, Senhor, nós vivamos em obediência ao Senhor. Capacita-nos a isso, Pai. Nós queremos ser praticantes da Tua palavra, Senhor. Faça isso em nossas vidas. Continue, Senhor, o Teu trabalhar em nossas vidas. Assim oramos com alegria, gratidão e santo temor em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vamos continuar o estudo da Confissão de Fé Batista de 1689. Nós estamos no capítulo número 2, que trata sobre Deus e a Santíssima Trindade. Sobre Deus e a Santíssima Trindade. E nesse capítulo, e como nos outros, né, como tenho dito, os capítulos são divididos em parágrafos. Hoje, com a condução e permissão do Senhor, nós vamos ver o segundo parágrafo do segundo capítulo, tá bom? Acompanhe aí, ou na projeção também, fique à vontade. Vamos fazer a leitura do parágrafo 2 desse segundo capítulo, Deus e a Santíssima Trindade. Vamos lá, acompanhe aí com atenção, a gente vai parando no decorrer da leitura, para nós entendermos o que os irmãos, sábios irmãos, quiseram dizer quando escreveram essa parte da Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos lá então. Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança ou seja, Deus é tudo isso, Deus tem tudo isso, está nele isso, e de si mesmo, ou seja, a partir dele, ele concede vida, ele dá a nós condições de vivermos para a sua glória, também bondade sobre nós, bem-aventurança sobre nós, então ele tem tudo isso e ele dá isso. É nele e para nós também. Em e de si mesmo, ponto e vírgula. Continuando. Ele é todo suficiente para si. Deus é todo suficiente nele mesmo. Não há nele qualquer falta de algo. Ele não sente falta de qualquer coisa. Ele é suficiente nele mesmo e não possui necessidade de quaisquer criaturas que ele fez. Ele não tem necessidade do que ele criou. Ele não tem necessidade de você, de mim. Ele não precisa da nossa adoração. Ele não precisa da nossa oração. Ele não precisa do nosso louvor e glória para ele. Ele não precisa de absolutamente nada. Portanto, ele é suficiente em si mesmo e não necessita de quaisquer criaturas que ele fez, nem delas deriva glória alguma, ou seja, repetindo, para Deus ter glória, ele não precisa que a gente glorifique a ele. Não é porque nós damos glória a ele, é que cada vez mais ele tem mais glória. Ele é completo de glória. Ele é perfeito de glória. Por exemplo, quando a gente fala assim, vamos exaltar ao Senhor, vamos exaltar o nosso Deus, não é porque ele não é exaltado, não é porque quando a gente exalta é que então ele passa a ser exaltado, não, ele já é exaltado. O que é isso? É uma expressão para que nós exaltemos a Deus em nossos corações, não porque ele não é, mas para que a gente reconheça que ele já é exaltado. Quando a gente fala, vamos
glorificar o nosso Deus. Não é porque ele tem falta de glória, precisa de um pouco mais de glória. Não, ele já tem toda a glória nele mesmo. Mas nós glorificamos a ele para nós, de fato, como adoradores, reconhecermos a nossa posição diante de Deus e glorificarmos a Deus como ele é. De acordo com o que ele já é. Certo? Esse é o entendimento correto. Mas nem delas deriva glória alguma, mas apenas manifesta a sua própria glória ele manifesta a glória dele nas criaturas. Deus manifesta a glória dele em nós, Deus manifesta a glória dele por nós, através de nós, né? Para nós. Olha só que interessante, cada uma dessas partes aí diz respeito à glória de Deus. Glória ou seja, glória em nós, glória por nós, ou através de nós, para nós, é a glória de Deus para nós, e sobre nós, sobre tudo, sobre toda a criação, sobre toda a criatura. Ponto e vírgula. Ele é a única origem de todo ser. A partir de Deus, tudo foi criado, mas Deus não é um ser que foi criado. Ele é um ser autoexistente. Deus não tem início nem fim. Deus sempre existiu. Ele é a única origem de todo ser, de quem, ou através dele, ou por quem, por meio dele e para quem são todas as coisas. Vocês já lembraram de Romanos 11, né? E ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas para fazer por elas, para elas e sobre elas tudo o que lhe apraz, tudo o que ele quer, ele faz. Deus não pode ser contrariado no seguinte sentido: nossa, eu queria tanto fazer tal coisa, mas eu não consegui. Tudo o que Deus deseja fazer, ele faz. Apraz é o que dá prazer a ele, o que ele deseja fazer, ele faz. Tudo o que ele quer, ele faz. Nada impede a ação de Deus. E tem algumas falas por aí, no meio evangélico, que diz assim, nem Deus consegue fazer você se você não quiser. Nem Deus consegue fazer se você não quiser. Vocês já ouviram isso? Se você não decidir, nem Deus vai fazer. Não é um entendimento correto. Deus age e nada impede o agir e o querer de Deus. Nada, absolutamente nada. Ainda que eu me recuse a fazer determinadas coisas, mas se Deus agir em minha vida, Ele vai fazer com que eu realize aquilo que Ele quer que eu faça. Nada impede o agir de Deus. Pensando na salvação. A salvação é algo que Deus faz e nenhum ser humano pode dizer assim, eu não quero. Ou então, ok, o Senhor age de um lado e daqui para lá eu ajo aceitando. A salvação não é assim. Principalmente a salvação, né? A salvação é um querer de Deus, é um agir de Deus, é uma ação soberana e unilateral da parte de Deus para salvar criaturas que Ele escolheu. E ninguém pode dizer, não quero. Ninguém recusa o chamado, a vocação da salvação. Ninguém recusa. Deus é soberano. Não é? Vimos essa parte então do parágrafo, continuando. Esse parágrafo é extenso, igual ao primeiro. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Ou seja, qual que é esse atributo? Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Qual é esse atributo de Deus? Onisciência, ok, eu pensei em outro, mas tudo bem, dá para conjugar. Onisciência, porque Deus sabe de todas as coisas, nada é oculto a Deus. Ok, onisciência e também a onipresença, isso, onipresença. Tudo está patente diante dele, na presença, todas as coisas, todo o universo, tudo que foi criado, tanto as coisas materiais quanto o mundo sobrenatural, estão diante de Deus, estão na presença de Deus, e Deus está integralmente em todos os lugares. Isso é onipresença. Não é que parte de Deus está aqui, outra parte de Deus está lá no Japão, com os irmãos que estão adorando a Ele. Lá é noite já, né? Nessa noite, lá. Não é parte de Deus. Deus está integralmente aqui. Deus está integralmente em todos os lugares onde Ele deseja
estar. Isso é onipresença. E onipresença e onisciência são atributos comunicáveis ou incomunicáveis? Isso, são incomunicáveis. Ou seja, Deus não cedeu, Deus não permitiu, Deus não deu, Deus não emprestou esse atributo à criação. Por quê? Porque tem atributos que Deus concedeu aos seres humanos, e alguns especialmente aos seus filhos, que eles pudessem desfrutar de certos atributos que Deus tem. Por exemplo, amor. Deus é amor, e nós também desfrutamos de amor, nós exercitamos amor. Santidade. Santidade. Oi? Não entendi? Ah, sim, isso, o dom de fazer coisas, né, de criar, exato, e em certa parte sim. Misericórdia, Deus é misericórdia, Ele também concedeu a nós, emprestou a nós esse atributo. Mas a onipresença, ainda que a gente queira, eu queria estar lá em tal lugar para saber, eu queria ser uma mosca para estar lá naquele lugar, não é? Vocês já não falaram isso, ou já ouviram isso? Mas a gente não pode. Eu queria saber o que aquela pessoa está pensando agora, porque ela está olhando feio para mim. Mas a gente não tem esse atributo da onisciência, né? Deus conhece os nossos pensamentos, é verdade. Deus não conhece a partir daquilo que a gente faz. A gente se conhece a partir daquilo que a gente faz. Porque eu quietinho aqui, vocês vão olhar para mim e falar, nossa, o Rodrigo é tão quietinho. Mas se eu começar a me mexer aqui, trompar na cadeira, falar, nossa, o Rodrigo é estabanado. Vocês vão me conhecer a partir daquilo que eu faço. Mas Deus nos conhece integralmente, não somente a partir daquilo que eu faço, mas Ele conhece a minha intenção. Ele sabe aquilo que eu faria. O pastor Marcos Granconato fala que Deus sabe o futuro do pretérito. O que é o futuro do pretérito? O que eu faria, Deus sabe. O que eu faria, Deus já conhece, sabe todas as coisas. Muito bem, todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. O seu conhecimento é infinito. Aí, ó, onisciência, né? É infinito, é infalível e independente da criatura, o que nós acabamos de falar. Continuando, assim como nada para ele é contingente ou incerto, ou seja, nada para Deus é limitado, pode ser contingenciado. Para nós, sim. Muitas coisas para nós, se não todas, né, são limitadas, são contingenciadas. Eu queria realizar tal coisa, eu queria ir para a praia, mas eu não tenho condições. Eu estou sendo contingenciado pela parte econômica, né? E aí tanto mais. Eu queria jogar bola, mas eu estou doente. Isso contingencia, limita a nossa ação. Deus não. Olha lá, assim como nada para ele é contingente ou incerto, Deus não tem dúvida. Para Deus nada é incerto, tudo é certo, já definido, determinado por Ele. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, santíssimo, e Deus é o único ser santo, santo, santo. Único. Nem os anjos puros são santo, santo, santo. E Deus compartilha a santidade dele conosco, certo? Nós somos santos, mas nós não somos santo, santo, santo. Deus não é amor, amor, amor. Deus não é misericórdia, misericórdia, misericórdia. Mas Ele é santo, santo, santo. Então, Ele reforça esse atributo, ele fala que Ele é isso, por quê? Para nós entendermos que não há nenhum ser igual a Ele com relação à pureza, com relação à mácula de pecado ou qualquer tipo de mal. Não há nenhuma mancha no caráter de Deus. Portanto, Ele é santo, santo, santo. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus comandos. Não há falha, não há maldade, não há segundas intenções na ação de Deus. Não há. A Ele é devido da parte de anjos e homens toda a adoração, serviço ou obediência que, como criaturas, eles devem em relação ao seu Criador e tudo quanto mais ele se agrada em requerer delas. Ou seja, Deus requer adoração de toda a criação, mas nem todos adoram a Deus. Nem todos adoram a Deus. Porque quando você é redimido, quando você é salvo, você passa a ter condições através da mediação de Jesus Cristo de adorar a Deus como convém, de adorar a Deus da forma que que agrade a Ele. Você que é um salvo, regenerado, foi escolhido, foi salvo, você agora tem o Espírito Santo e você
confiou a sua vida à obra de Jesus Cristo, então a partir de agora você tem condições de adorar a Deus na forma correta, verdadeira, como agrada a Deus. Deus requer de toda a criação obedecê-lo, mas todos obedecem? Não, todos obedecem. Por isso que justamente aqueles que não obedecem vão para o inferno. Não é injustamente. Todos devem obedecer a Deus, mas nem todos obedecem. Todos deveriam obedecer a Deus, mas nem todos obedecem. Mas, pelo contrário, teimosamente desobedecem a Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu no início da escrita aos Romanos, eles abafam a verdade, suprimem a verdade para satisfazer a própria carne, os próprios desejos maus. Sabem que existe Deus, conhecem a verdade, ou seja, o mínimo de moralidade, a lei está implantada em seus corações, mas o ser humano que não tem Deus, suprime, esconde, rejeita a verdade para fazer injustiças. Mas todos deveriam obedecer e adorar a Deus. E você tem esse privilégio hoje, pela mediação de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, você tem o privilégio de adorar a Deus e de obedecer a Deus. Portanto, você não pode dizer, eu não consigo obedecer a Deus. Você que é crente e tem o Espírito Santo, você não pode falar isso mais. Se você fala, você não pode mais. Agora você tem que mudar um pouco a sua fala no seguinte sentido. Em sua oração, Senhor, eu não consigo, mas eu quero. Eu sei que eu posso, porque eu tenho aquele que é maior e que está dentro de mim, e que pode mudar a minha vida. Portanto, o Espírito Santo mude o meu coração. Eu posso ser transformado. Eu tenho condições, através do Espírito Santo, de obedecer ao Senhor. Certo? Vimos isso aí, obediência, todas as criaturas com relação ao Criador, e tudo quanto mais Ele se agrada em requerer delas. Muito bem. Vamos às referências bíblicas, então, e a gente vai precisar ler cada uma delas. Eu peço, na última aula eu coloquei as referências num papelzinho e o número que você pegou, você lia, né, a referência bíblica. Agora eu vou deixar na liberdade. Tem um microfone vermelho aqui para você que vai ler João 5:26. João 5:26 está lá com o pastor Newton. João 5:26. Pode ler, por favor. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Isso. Essa referência, pela ordem, vocês vão perceber que as referências acompanham a escrita do parágrafo. Então, lá no início do parágrafo 2, nós vimos que Deus tem vida em si mesmo. Deus possui toda a vida, entenderam? Então, aí está a referência bíblica, está a base bíblica para você entender que o Pai tem vida em si mesmo. Deus tem vida em si mesmo. Ele não foi gerado, ele é a vida. Ele é a vida e é doador da vida. Tudo que tem vida deriva de Deus, de Deus. Então o Pai tem vida em si mesmo e ele deu vida, e o Filho também tem vida em si mesmo. Jesus fala dele mesmo ali nessa passagem. Portanto, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Isso. A Val vai ler? Salmo 148:13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Olha só a grandiosidade de Deus, né? Louvem o Deus, a sua majestade está acima da terra, do céu. Louvem a esse Deus, exaltem a esse Deus. Muito bem, olha aí uma base para mostrar que Deus está acima da criação, base bíblica. Quem achou o Salmo 119:68? O Robert. Opa! O Pablo, então, peraí lá, pode ser? Pablo, para ficar com a voz mais bonita, mais do que já é, vai lá, Pablo. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Ensina-me os teus estatutos. Antes disso, ele fala sobre, ele se agrada da beleza de Deus, né? Lê. A Lilian quer ler no português? Então vai, Lilian, por favor. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Amém. Olha só que lindo. Com licença, Eusilene. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Deus é bom. Deus, não somente Ele é bom, mas Ele faz o bem. A partir dele, tudo que é bom provém de Deus. Tudo que é bom provém de Deus.
Toda bondade provém de Deus. E Ele também compartilha isso conosco, né? Nós podemos agir com bondade porque Ele nos capacita a vivermos e realizarmos bondade. Agora outra referência aí, Marcos, né? Você vai ler? Jó 22, 2 e 3. Espera aí. Jó 22, 2 e 3. Vai. Você desligou? Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Antes, ó sábio, é só útil a si mesmo, ou tem todo poderoso interesse em que sejas justo, ou algum lucro que há na faces, perfeito os teus caminhos? Como é que é? Lê de novo aí. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Uhum. Antes, o sábio é só útil a si mesmo, ou tem o todo-poderoso interesse em que seja justo, ou algum lucro em que faças perfeitos os teus caminhos? Muito bem. Aí Jó está escrevendo o seguinte: Deus precisa da criação do homem? Não precisa. E mais, aí Jó continua: mesmo o homem sendo justo, fazendo aquilo que é correto, isso implica, isso melhora a qualidade do ser de Deus? Não. Não, nada pode fazer um upgrade no ser de Deus. Ele já é completo, ele já é todo nele mesmo. Jó está mostrando isso. Deus não precisa de nós, Deus não precisa da criação, Deus não precisa dos seus adoradores, Deus não precisa dos seus filhos. É isso que o texto está mostrando aí claramente, né? Romanos 11, 34 a 36. Quem achou e vai falar sem ler? Estou brincando, Gi. Sem ler. Esse texto aí é muito bom. A irmã Gi vai ler para nós, por favor. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém. Que lindo. Esse texto é muito claro e assim tão impactante, né? Todas essas perguntas que o apóstolo Paulo, obrigado, escreve aí, 34 e um pouquinho 35, a resposta é ninguém, só Deus. Portanto, por ele, por meio dele, para ele, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Muito bem. Daniel 4, 25, depois você vai ler o versículo 34 e 35. Quem achou? O Roque. Isso, tá bom. Isso, o Roque vai ler só o 25 do 4 de Daniel. O Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos, até que o Senhor, ó Rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem Ele quer. Muito bem. Esse é só o 34, né? 25, né, Roque? Tá bom. Qual que é esse contexto aí? Esse contexto... Isso, é Daniel falando para Nabucodonosor. Quando ele fala Senhor, não é Senhor Deus, está falando o Senhor, diante do rei, Daniel estava falando, o Senhor irá comer capim como um animal, o Senhor irá pastar, falando para o rei. Coragem, né? É a boca de Deus ali na frente do soberano Nabucodonosor. Agora quem vai ler o 34 e o 35? Robert. E Daniel continua. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Olha só, depois de Nabucodonosor ter passado por esse momento de virar um animal, né? E ele reconhece que não há
não há outro como Deus. Depois de ter passado por esse período, eu reconheci que de fato não há outro como Deus. Aí não quer dizer que ele se converteu, mas ele passou e ele experimentou a mão pesada do Deus verdadeiro e real e vivo. Nabucodonosor experimentou isso. Na pele, ele pôde reconhecer e declarar isso. Nabucodonosor, naquela época, era o homem que poderia apertar o botão e destruir o mundo. Ele era o homem mais poderoso daquela época, por conta da nação que ele governava. Mas diante de, mesmo assim, ele reconheceu a soberania de Deus, o poder de Deus, que Deus de fato age, que Deus de fato está presente em todas as circunstâncias, Ele que movimenta as nações, Ele que estabelece a regra do jogo. Nabucodonosor reconheceu isso, depois de ter passado por um momento ele virou como se fosse um animal mesmo, ele ficou vegetando, ele fedia, ele ficou fora do palácio, a gente não sabe exatamente os detalhes, mas ele não esteve ali na corte, ele sofreu, mas sofreu mesmo. Mas ele entendeu que Deus é que comanda todas as coisas. O Valdivino quer ler a próxima referência, então vamos lá, Valdivino, Hebreus 4:13, meu irmão. O Robert, pode passar para o Valdivino, por favor? Hebreus 4:13, vai lá. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Olha só, não há nada encoberto diante de Deus. Todas as coisas estão patentes, claras, né, transparentes diante daquele a quem temos de prestar contas. Nossa, esse versículo é muito sério, né? Diante das nossas ações pecaminosas, não tratadas, dá vontade de correr e falar: Senhor, me perdoa por esse pecado, me perdoa por esse mau pensamento, porque eu não quero. O Senhor está vendo o Senhor está vendo o meu coração, o Senhor está vendo a minha intenção, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Portanto, Senhor, me perdoe, me limpe desse pecado. Eu não quero viver mais nessa imundícia. O Senhor está vendo, o Senhor conhece. Não quero viver diante do Senhor dessa forma. É um texto muito bom para gerar cada vez mais temor em nossos corações, na presença daquele que nós temos que prestar contas. Muito bom. Outro texto, Ezequiel 11:5. Quem achou? Ezequiel 11:5. Hudson, por gentileza, meu irmão. Ezequiel 11:5. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Nossa, olha só que interessante. O Espírito do Senhor caiu sobre Ezequiel, obrigado. E aí o Espírito falou assim para ele: fala isso. Aí ele falou: casa de Israel, as coisas que surgem, ou aquilo que vocês fazem eu conheço? Não. Aquilo que surge na mente de vocês eu já conheço. É isso que o texto está dizendo. Aquilo que pinta de ideia na sua cabeça, eu já conheço. Esse é o nosso Deus. Deus falando. Qual que é a extensão do conhecimento de Deus, né? Perfeito, completo, sem limite. Muito bem, Salmo 145:17, Lorena, 145:17 de Salmo. Pode passar, por favor. Vai lá. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. Obrigado, filha. O Senhor é justo em tudo que faz, é cheio de bondade. Gente, portanto, se acontece um tsunami, e esse tsunami mata 2.000 pessoas, e aí o ímpio vai chegar para você: onde que estava o seu Deus quando isso aconteceu? Aí você vai falar: no lugar onde ele sempre esteve, no trono, comandando todas as coisas. Ah, mas ele é injusto, hein? Deus mau? Não, ele não é mau, ele é justo, e ele é bom em tudo que faz. Gente, como é intrigante e ao mesmo tempo quebra o orgulho humano conhecer sobre a soberania de Deus, né? Deus é justo, ninguém pode falar que ele é injusto, ele é bom em tudo que ele faz, mas gente, morreu gente. Lá na arca de Noé, quantos bebezinhos estavam dentro da arca? Ou não tinha bebê naquela época? Todos os bebês morreram. Deus é justo e bom em tudo o que ele faz. Pois não, pai?
Isso. Amém. Perfeito. Olha só, é um entendimento mais completo ainda, né? Deus não é injusto e eu sou injusto. Eu deveria estar lá, eu merecia tudo isso, mas ainda assim, a justiça de Deus não foi fulminante sobre a minha vida, pelo contrário, a misericórdia de Deus foi abundante sobre a minha vida. Por isso eu adoro esse Deus, por isso eu amo esse Deus, por isso eu me entrego a esse Deus, por isso eu tenho prazer em obedecer a esse Deus, eu quero viver para Ele, porque Ele é misericordioso, senão eu estaria exterminado. Exatamente, muito bem. Apocalipse 5, versículo 11 até o 14. Quem achou para nós encerrarmos? Apocalipse 5, de 11 a 14. Por favor, irmã. Apocalipse 5, de 11 a 14. Vai lá. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Amém. Olha só a fala dos anjos. Obrigado, irmã. A fala dos anjos, dos seres, né, angelicais, os seres sobrenaturais. Naquele grande dia, nós também com ele falaremos: ao Cordeiro seja a honra, a glória, o domínio, a força, o poder, pelos séculos dos séculos. E nós vamos declarar isso e vamos continuar falando isso. Que coisa linda, que palavra maravilhosa com relação ao nosso Deus e o Filho, o Cordeiro. O Cordeiro que nesse momento vai ser o leão, no sentido de ali é o domínio do Filho. Deus, Paulo escreveu isso aos irmãos lá de Colossos, né? Ao Filho, a Jesus, Deus deu todo o poder. Todo o poder foi dado ao Filho. E lá, naquele grande dia, nós vamos declarar junto com os anjos, milhares de milhares, milhões de milhões, conosco, declarando: ao Cordeiro é digno de adoração, de louvor, a Ele todo poder, honra, glória, domínio, pelos séculos dos séculos. E nós vamos continuar adorando ao nosso amado Jesus Redentor por toda a eternidade. Amém? Vamos ler. Leia comigo, né? Silenciosamente, eu vou ler em voz alta o que Sproul ensina sobre a autoexistência de Deus, sobre ele ser, não ser dependente. Vamos lá. A grande diferença entre um ser humano e um ser supremo. Onde que você está nessa categoria aí? Desculpa. É um ser humano, né? Não é um ser supremo. Que alguns acham que são supremo, né? Que tem todo o poder, que mandam, que olham de cima para baixo e falam: a partir de mim é que todas as coisas derivam. Não. Nós somos seres humanos. E só há um que é o ser supremo. Então a grande diferença entre o ser humano e um ser supremo é precisamente esta: sem Deus não posso existir, ok? Você tem convicção disso? Você tem ciência disso? Sem Deus, eu não vivo. Sem mim, Deus existe. Tá certo isso? Com certeza. Sem mim, Deus existe. Deus não precisa de mim para existir. Eu que preciso dele. Esta é a diferença entre o que chamamos de ser autoexistente e ser dependente. Somos dependentes. Somos frágeis. Não podemos viver sem ar, sem água, sem comida. Nenhum ser humano tem em si mesmo o poder de existir. Nossa. Como nós somos dependentes de Deus, né? Se ele fecha a torneirinha do ar, acabou. Aliás, Sproul, no finalzinho da vida dele, ele estava já sem ar, que ele teve um problema grave de pulmão, ele andava acompanhado de um cilindro de oxigênio, e ele
terminou a vida dele adorando a Deus, mas dizendo, ó, eu estou com falta de ar, estou com falta de ar. Ele morreu por conta que os órgãos dele começaram a entrar em falência por falta de oxigênio. O pulmão dele já não funcionava direito. Sproul. Precisamos de um sistema que nos mantenha vivos desde a hora do nascimento até a hora de nossa morte, né? Lá do momento em que o bebezinho nasce até o último suspiro, precisa de um sistema bem ordenado, bem orquestrado, que é cuidado por Deus, até a hora da nossa morte. Somos como flores que desabrocham e depois secam e murcham. É assim que diferimos de Deus. Ele não seca, não murcha, não é frágil. Amém. Muito bem. Agora, eu preciso aplicar isso aqui com vocês para fazer uma conclusão no seguinte sentido. Ok, tudo bem, entendemos mais um pouco do caráter e da grandiosidade do nosso Deus, mas a gente precisa entender essa pergunta. Tudo bem, sendo Deus totalmente suficiente em si mesmo, e Ele é, como servir um ser que não precisa de nada? Você serve a Deus, não serve? Mas Ele precisa do seu serviço? Você serve a Deus porque Ele fala assim, ó, como um soberano, um monarca no seu trono, que precisa ser servido, precisam trazer maçã bem polida para ele, precisam trazer roupas, né, pomposas para ele, precisam arrumar ali onde ele senta um trono bem almofadado. Então, como um soberano, ele precisa do seu serviço? A resposta é, em sua soberania, Deus converte o serviço a ele, que nós servimos a Deus, mas Ele não precisa de nada. Então, como que nós servimos a Ele? Nós servimos a Ele quando servimos uns aos outros. Onde que você acha a base bíblica para isso? Mateus 25, de 31 a 40. Mateus 25, de 31 a 40, diz isso. E eu peço que alguém abra rapidinho para a gente ler esse texto, e depois a gente encerra com Gálatas 6:10. Mateus 25, de 31 a 40, ali é o sermão escatológico do nosso Senhor. E ele está dizendo, quando todas as coisas terminarem, como que alguém vai dizer assim, ó, eu pude servir ao Senhor? Ou então, como que Deus vai dizer para você e para mim, você me serviu? Como que Deus vai dizer para você? Você foi um servo fiel. Quando isso acontecer, quem achou? Peraí, só um pouquinho. Para sair bonito na gravação. 25, a partir do 31, vai até o 40, por favor. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondeu. Isso, aí só um pouquinho. Aí daqui a pouco você dá a resposta do rei. Mas ok, o texto, Jesus diz, ó, o rei, o soberano está no trono, no fim de todas as coisas, ele já tem todo o poder, todo o domínio pleno ali em suas mãos, em seu ser. Ele está no trono, e ele está no trono, mas ele declara assim, ó, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive sede, você me deu de beber. Parece que ele está abrindo as suas necessidades. Mas aí o servo vai falar assim, mas Senhor, o Senhor não precisa de nada. Como assim? Eu servi o Senhor teve fome, sede, estava preso, estava nu, estava sem roupa. O Senhor não precisa de nada disso. O Senhor é completo em si mesmo. Aí o rei vai dizer, vocês me serviram dessa forma, vai lá. O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade lhes digo que, sempre que o fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém. Você está servindo a Deus quando você serve ao seu irmão. Esse é o serviço do reino. Deus não precisa de nada, mas Ele
coloca esse privilégio e essa tarefa, essa incumbência para você e para mim, servirmos uns aos outros para servir a Ele. Servirmos a Ele quando nós servimos uns aos outros. Quando você tem falta, quando o seu irmão tem falta de algo, você precisa correr para suprir essa necessidade, seja em oração, seja em misericórdia, seja em longanimidade, seja em perdão, seja em exortação, seja numa palavra de verdade, né? Ajudando o seu irmão. Isso tudo é necessidade um do outro. Você está servindo a Deus quando você serve ao seu irmão. Não é uma opção sua nem minha. É uma vocação. Lembram que eu expliquei isso para a igreja? Nós recebemos 2 vocações. A primeira vocação é a salvação. Fomos chamados para nova vida em Cristo Jesus. É a primeira vocação. Isso não tem participação nossa. Mas a segunda vocação é a vocação para o serviço. E a vocação para o serviço, ela é sinergística. Ou seja, há sim a participação. Deus incumbe a todos nós de participarmos nessa vocação, nesse chamado para o serviço. Servimos ao Deus que não precisa de nada, quando nós servimos o nosso amado irmão que está do lado, que precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso serviço. E é irmão, é o mais próximo. Nós vamos sim servir também pessoas do mundo, mas primeiro os... Então lê Gálatas 6:10, por favor. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando tivermos oportunidade, nós devemos sim ter esse coração generoso, altruísta, em favor de todos. Mas existe uma escala de prioridade. Primeiro, aos da família da fé. Primeiro aos seus irmãos em Cristo. Ok, nós precisamos criar esse ambiente de serviço entre nós. Eu sou servo do Rock. Rock é meu servo, no seguinte sentido. Ele precisa de mim, eu preciso dele. Eu preciso dele, não é? Pois não, pai. É interessante que Santo Agostinho, apesar de nós servirmos e o Senhor nos galardoar, né, Santo Agostinho diz que Deus simplesmente galardoa os seus próprios dons. Isso. Ele repartiu conosco. Quer dizer, é Ele que faz as nossas obras, né, através dele. Ele faz, aliás, através de nós. Mas Ele é que está agindo nessa vida. Isso, amém. É como se eu desse um dinheiro para minha filha, filha, ajuda o fulano lá. Ela passa para o outro. Aí a outra vai falar, nossa, Lorena, você foi generosa, muito bem. Mas ela, entendendo, fala, não, foi o meu pai que deu. O dom que foi dado a cada um de nós, foi Deus que deu, para nós exercitarmos entre nós. E a glória volta para Deus, para Ele. Não é para nós criarmos estátuas de nós na igreja. E ranking daquele que dá e daquele que não dá. A glória, com relação ao serviço, é sempre para Deus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá força para nós servirmos uns aos outros. Quer falar, Rony? Pois não. Amém. Amém. Olha só que lindo. O mundo olhará para a igreja, testificará, quando ver na igreja, no corpo de Cristo, no grupo de pessoas que são unidos para o serviço, para nós nos ajudarmos mutuamente e para a glória de Deus, unidos para serviço e, acima de tudo, para a adoração a esse Deus único e verdadeiro. Muito bem. A igreja, o mundo precisa ver unidade entre nós. Se o mundo olhar para dentro da igreja e falar, nossa, está tudo rachado, todo mundo brigando, cada um quer ser o melhor do que o outro, o que eu quero fazer lá dentro? Então, nós precisamos realmente criar esse ambiente de serviço, de mutualidade, de altruísmo entre nós. Paul Washer escreveu, Deus não precisa de nada vindo de você. Então, quando Ele te chama para servir, ou para vir e servi-lo, não é para preencher uma necessidade. Ele está oferecendo um privilégio. Então, entenda o seu serviço, a sua ação, a sua tarefa no reino de Deus como um privilégio, não como um fardo, não como algo assim, nossa, né, tem que ajudar o irmão lá, né, tá no hospital, né, fazer o quê? Mas quem mandou ele andar de moto, né? Não, vamos com prazer, com alegria, Senhor, e muitas vezes nós estamos sem força, mas Senhor, supre a minha força, eu quero ajudar meu irmão. Não é que eu estou pleno, todo dia eu estou, estou bom para servir. Não, essa não é a minha realidade, não sei a sua, mas tem vezes que eu estou no negativo de força. Mas, Senhor,
Me ajuda, eu tenho que servir lá meu irmão, eu preciso ir lá, me dê força, Senhor. E aí eu vou, né? É isso aí. Amém, gente, que Deus nos capacite a isso, né? Em nome de Jesus, amém, amém.